Olá do Charles, bem-vindo ao canal Charles Audiobooks. Continuação do livro Geração de Valor, Compartilhando Inspiração, Flávio Augusto da Silva, vídeo 04. Desculpe a voz meio gripado, voz meia rouca, garganta meia ruim, mas não podemos parar. Vamos lá. Quando você quer, até o fundo do poço ajuda. Dentro d'água, quanto mais fundo você desce, mais tem a sensação de que algo o empurra para cima. Essa força é chamada de empuxo. Fazendo uma analogia menos física e mais filosófica, é possível tirar proveito do empuxo para reagirmos em situações adversas. Quanto mais fundo descemos no mar do caos, maior será a força de empuxo que poderemos usar a nosso favor para superá-lo. Ainda me lembro bem do dia em que, depois de mais de 5 anos, gastando cerca de 4 horas por dia em transportes públicos lotados para estudar e trabalhar, tomei a decisão definitiva de que não me submeteria mais àquela degradação. Eu e minha namorada levamos quase 5 horas para chegar a um churrasco. Chegamos no final da festa e com fome. Foi quando decidi que não usaria mais transporte público. No entanto, há outra força contrária poderosa, que é capaz de anular o empuxo, a autopiedade. Em meio a uma situação extrema, sentir-se um coitado ou uma vítima das circunstâncias anula seu protagonismo e sua força de reação ao empuxo emocional. Em cenário assim, culpar a sua força de reação ao empuxo emocional. Culpar terceiros, a sociedade, considerar-se excluído ou discriminado, tira o protagonismo do indivíduo e sua chance de reagir, criar soluções e encontrar caminhos para mudar a sua realidade. Em vez disso, ele fica imobilizado pelo coitadismo. Alguns falam para mim: "Você diz isso porque é rico." Eu respondo: "Entre outras razões, fiquei rico porque sempre disse isso para mim mesmo, mesmo dentro de um trem lotado com 8 pessoas por metro quadrado. Ninguém me contou, vivi isso na pele." Alguns de vocês sabem da minha origem simples na periferia do Rio de Janeiro. Outros, equivocadamente, pensam que sou herdeiro de uma fortuna. Outros ainda já me disseram: "Você diz isso porque não é negro." Eu respondo: "Sim, não sou. Mas, quando ouço isso, a minha vontade é de ser negro, para provar que isso não é um atestado de inferioridade e que, apesar da discriminação, são a vontade e as escolhas do indivíduo que determinam seu destino, seja ele negro, branco, amarelo ou colorido. Tenho muitos amigos negros e conheço vários negros bem-sucedidos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o que mostra para enfrentar as barreiras dessa sociedade hipócrita nunca é fácil, mas é possível sim. E isso é o que me interessa e o que eu aconselharia a levar em conta. A síntese do que escrevo neste artigo é: qualquer adversidade influencia, mas não determina. Ser pobre dificulta, mas o que determina é a minha atitude
diante das adversidades a fim de superá-las. Ser negro e sofrer discriminações pode atrapalhar muito, além de incomodar e entristecer profundamente, o que eu compreendo, mas o que define o seu destino, aliás, o destino de qualquer indivíduo, tem a ver com a sua atitude e suas escolhas para superar as adversidades cotidianas. Na realidade, quanto mais escaldante é o seu desafio, maior será o empuxo. Não permita que o vírus do coitadismo anule essa força fantástica que existe a seu favor. Quanto maiores forem as dificuldades, maior será sua força para superá-los. Falo por experiência própria. A periferia é para os fortes. Segunda-feira, 8 da manhã. Há alguns anos, neste mesmo horário, eu já estava em minha saga diária, depois de ter passado 2 horas dentro de um ônibus lotado no trânsito caótico da Avenida Brasil para chegar ao centro do Rio de Janeiro, de igual para igual com um playboyzinho que tinha saído da casa 15 minutos antes para pegar o metrô com ar-condicionado. Dormia 2 horas a menos e, à noite, depois do trabalho, também tinha 2 horas a menos com a família, os amigos, ou para desenvolver outras atividades. Essas 4 horas dentro de transportes coletivos de massa, com a péssima qualidade que sempre tiveram, podem ser consideradas uma desvantagem social competitiva? É claro que sim. É uma desvantagem social competitiva. É uma barreira a mais de milhões de pessoas que todos os dias saem da periferia para os grandes centros para trabalhar, precisam superar. Essa enorme massa de gente é tratada com desprezo, como rolezeiros, adeptos do funk, gente desqualificada, sem futuro e condenada à mediocridade. Quem disse que a sociedade é justa? Quem disse que o governo tem alguma preocupação com os jovens da periferia? Observe que estou falando do transporte público de 23 anos atrás. Ele melhorou hoje? Absolutamente não. É tão ruim quanto era, com o agravamento de números de carros nas ruas que quase triplicou. Agora, para você da periferia que gosta de se fazer de coitado, eu quero dizer uma coisa: o fato de a sociedade ser injusta e você ter que matar 10 leões a mais para os mais privilegiados não o torna alguém inferior, que não deve sonhar grande ou parte de uma sub-raça de mal educados e fadados a comer as migalhas dessa sociedade hipócrita. Você não é do tipo que soltou pipa no ventilador e jogou bola de gude no carpete. Desde cedo, você aprendeu a se defender dentro de uma escola pública e a se garantir nessa selva de pedra da periferia. A vida também pode sorrir para você, e nessa hora o mundo vai se curvar à sua competência e à sua determinação para superar as dificuldades, sem ter permitido que sua autoestima fosse afetada. Nessa hora, o sistema que o desprezou vai começar a puxar seu saco. Vai lhe dar tapinhas nas costas para ter você como cliente especial. Mas não se iluda com isso, nem se contamine com essa hipocrisia. Você não é especial por causa da sua nova condição financeira. Sabe quando você foi especial? Quando estava amassado dentro do ônibus cheio,
Naquele momento crítico, em vez de usar o seu tempo para reclamar da vida, você sonhou, enquanto cruzava a cidade de pé e imprensado, olhando para sua própria imagem no reflexo da janela embaçada do ônibus. Você aproveitava para pensar em seus projetos, até que chegou o momento em que você tomou a decisão de virar o jogo, de estudar, de trabalhar, de empreender suas vendas, de se dispor a empregar um esforço extra para mudar de vida. Você não é especial depois que virou o jogo. Você tem a chance de ser especial no meio do caos, da adversidade e quando todos o olham com desprezo. É em momentos como esses que os grandes vencedores mostram os seus valores. A você da periferia, onde nasci e fui criado, deixo registrado todo o meu respeito. Você é um campeão, você tem valor, portanto, seja forte. Não se contamine com o negativismo e acredite que é capaz de virar o jogo. Quando isso acontecer, nunca deixe de lado sua essência e tenha orgulho de suas origens, pois esse é um atestado vivo do seu mérito. Muitos não são sinceros porque temem ser rejeitados. Não elogiam porque temem passar por puxa-sacos. Não assumem que amam porque temem se decepcionar. Nunca reconhecem seus erros porque temem demonstrar sua fraqueza. Por isso, quem é conduzido pelo medo ou pelo desejo de agradar a todos em todos os momentos, fatalmente acaba deixando de lado a própria identidade. Segurança ou liberdade? Cedo ou tarde? Todos fazemos essa escolha. Você precisa decidir se sua vida será dirigida à conquista de segurança ou de liberdade. A escolha entre esses dois conceitos muda brutalmente suas prioridades e seu estilo de vida. Para quem busca segurança, a meta é um bom emprego, mesmo sabendo que sua empresa pode ser vendida e você demitido. Se o emprego for público, a sensação de segurança é ainda maior. Não importa se ocupará uma função incompatível com a sua vocação ou se frequentará ambientes em que não se sinta motivado. Para quem busca a liberdade, é inconcebível estar preso 44 horas por semana numa empresa, sem a possibilidade de viajar de férias quando quer, decidir mudar de cidade ou país ou definir o projeto em que deseja investir. Para quem busca a liberdade, ter tempo e recursos suficientes para desfrutar da família com qualidade é prioridade absoluta. Muitos vagam por aí sem entender que viver de acordo com um desses dois estilos de vida é uma questão de escolha, pois herdaram da sociedade um modelo dentro da caixa que sentem muito medo de mudar. Medo que os impulsiona com todas as forças a buscar uma sensação de segurança. Por outro lado, os que admitem que gostariam de viver com liberdade, logo sentem-se intimidados a dar esse passo, pois durante anos todo o sistema educacional convencional os treinou a se sentirem bem-sucedidos, porque conseguiram um emprego com um bom salário e desqualificaram os que tentaram sair deste modelo. Não adianta ficarmos filosofando. No fim do dia, você terá que decidir o que deseja para a sua vida.
se é que já não decidiu sem perceber, levado pela correnteza, e acabou se tornando um a mais na multidão. Sei que muitos não gostam desse assunto e até se sentem ofendidos com ele. No entanto, meu papel aqui é lhe dizer: você tem escolha. Não estou dizendo que seja fácil, nem que você não sentirá medo, muito medo. Estou apenas dizendo que os que conquistaram a liberdade são os que tiveram a coragem de deixar a ração diária garantida pelo dinheiro e subiram uma montanha a fim de saltar lá de cima para voar e caçar sua própria comida, sem garantias, porém sem limites, onde quiserem e quando quiserem. Isso é liberdade. Esse é um ótimo momento para refletir onde e como você deseja viver os seus breves anos neste planeta. Necessário e suficiente. Tem gente mais pobre do que você vencendo na vida e gente mais rica do que você fracassando. Logo, não importa se as chances são maiores ou menores para alguns. O que importa é que as chances existem para quem quer fazer a diferença. Isso é o suficiente. Tem gente vencendo nas piores cidades dos piores países do mundo. Tem gente fracassando nas melhores cidades dos melhores países do mundo. Logo, não importa se as chances são maiores ou menores em alguns lugares. O que importa é que as chances existem para quem quer fazer a diferença. Isso é o suficiente. Eliminar as justificativas e os vitimismos que servem para anestesiar a consciência pode até ser doloroso, mas o coloca em seu lugar como único autor de suas escolhas e responsável por seu destino. Logo, não importa se isso dói ou o faz se sentir pressionado. O que importa é que somente assumindo seu lugar de protagonista é possível criar as próprias chances. Para quem quer fazer a diferença, isso já é muito mais do que o suficiente. Quanto mais não eu recebo, significa mais perto eu me encontro do sim. Só acerta o alvo quem enxerga. O ápice do sucesso de um empreendedor não acontece quando ele começa a ganhar o lucro de seu negócio, nem quando ele é reconhecido pelo público, nem quando tua empresa aparece nos jornais ou sua marca passa a ter evidência. O ápice do sucesso de um empreendedor tampouco ocorre quando ele se torna líder de mercado. O ápice do sucesso de um empreendedor acontece quando o reconhecimento da empresa que ele criou é grande a ponto de o mercado se dispor a pagar para adquiri-la, ou seja, quando o empreendedor vende seu negócio obtendo o lucro do patrimônio que construiu. Nos Estados Unidos, por exemplo, empreendedores que vendem seu negócio logo são reconhecidos por pessoas comuns, pois já há uma percepção madura da população sobre o que representa essa conquista. No Brasil, lembro-me que logo depois que vendi minha empresa em 2013, numa das maiores transações da história do setor de educação, algumas pessoas me perguntaram preocupadas: "Mas Flávio, por que você vendeu sua empresa? Você está passando por algum problema?" Todos nós estamos sempre vendendo alguma coisa. Empregados vendem sua hora para uma empresa em troca do salário. Outros vendem seus produtos ou serviços por meio de suas empresas. No outro patamar, empresários vendem ações de suas companhias.
mas no topo, criadores de modelos de negócio venderão para o mercado os empreendimentos bem-sucedidos que criaram. Envergando em pesquisas e perspectivas, o que você pode e está vendendo agora? Ora, produtos, ações ou empreendimentos? Eram 2 horas da madrugada do dia 1º de janeiro de 1997. Em Cabo Frio, depois da festa da virada do ano, fui com alguns amigos saltar de bungee jump na praia, de uma altura de cerca de 70 metros, pois queria começar o ano fazendo algo diferente. Quando chegou a nossa vez, um dos amigos, o primeiro a se colocar para saltar, entrou na plataforma e, segundo ele, no meio do trajeto, suas pernas começaram a tremer. Como ventava naquela madrugada, a plataforma balançava muito e ele, no momento derradeiro, quando teria que saltar, não teve coragem e pediu para descer. Enquanto descia, a galera cantava em coro: bundão, 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 com muita felicidade, e àquela altura não se importava, mas com a manifestação carinhosa dos amigos. KKK. O próximo da fila fui eu, e ainda sob o efeito das chacotas sobre o bumbum, e rindo bastante da situação, vesti o equipamento. Cheio de convicção, e fui para a plataforma. Enquanto subia, ainda sorrindo a cerca de 20 metros de altura, o som da galera começou a ser substituído pelo barulho do vento que vinha do mar escuro e batia em meus ouvidos. A 30 metros, não ouvia mais nada. A 40 metros, com o efeito pêndulo, já balançava bastante e eu não tinha mais razão para sorrir. A 50 metros, percebi que a coisa era séria. A 60 metros, fiquei com muito medo. Ao chegar ao topo, 70 metros, comecei a me questionar: o que estou fazendo aqui? Para que isso? O que tenho a provar para as pessoas? E se eu morro aqui? O bungee jump não é como uma montanha-russa, onde você, depois de entrar e ficar travado na cadeira, não tem mais a alternativa de voltar atrás. Neste caso, a máquina toma todas as decisões por você. Já no bungee jump, a decisão é exclusivamente sua, desde o solo até os 70 metros de altura. Lá em cima, ninguém me empurraria. Eu é que teria que tomar a decisão de saltar, contrariando meu instinto de sobrevivência em troca de uma experiência adrenalizada. Por fim, depois de muita hesitação, saltei. Na verdade, a razão para fazê-lo não foi o meu desejo inicial de passar o ano de forma diferente ou de ter uma nova experiência. Confesso que o que me fez saltar foi o fato de não querer ouvir o coro ao descer, ficar com cara de bobo e dar justificativas para os meus amigos. Não queria deixar essa marca justamente no início daquele ano. E isso foi o que me encorajou a enfrentar o medo em vez de me acovardar. Seja o motivo pequeno, grande, ideológico, nobre ou até insignificante, é fundamental identificá-lo a fim de fortalecê-lo, porque na hora H é a sua motivação que vai ajudá-lo a não entrar para o time dos bundões. Você pode estar fazendo algo para seu filho, sua família, seus
sonhos, seus pais ou pelo exemplo que representa para os seus liderados. Na vida, haverá muitas vezes em que sentiremos medo, mesmo depois de nos prepararmos muito, mas a decisão de saltar da plataforma sempre será sua. Muitos acabam criando motivos maiores para fugir, que contrariam tudo em que acreditaram enquanto se preparavam, seja para sair da casa, casar-se, ter filhos, abrir uma empresa, mudar de país, ou até pedir permissão de um famigerado emprego em que você está infeliz. É preciso ter coragem. Pode parecer simplista, mas pela minha experiência ao longo dos últimos 20 anos, treinando executivos e empreendedores, afirmo que não é bem assim. Vi muita gente talentosa perdendo chances incríveis por ter amarelado quando deveria ter agarrado a oportunidade de mudar de vida. Afinal, o destino não privilegia os covardes. O desprezo ao que tem valor e a valorização do que é insignificante. Quando mudamos uma simples e aparentemente inofensiva premissa em nossa forma de pensar ou em valores sobre os quais sempre estivemos fundamentados, uma reação em cadeia começa a acontecer de forma invisível, alterando para melhor ou para pior os nossos resultados e a percepção do mundo a nosso respeito. É o chamado efeito borboleta. Para um líder, por exemplo, esse desvio é inicialmente percebido pelos seus liderados, apenas de forma inconscientemente, alterando-se aos poucos a sua credibilidade, seu prestígio e seu respeito dentro do seu ecossistema. Nessa fase, ninguém sabe explicar exatamente o que está acontecendo, mas se percebe que o sentimento já não é mais o mesmo, e o que antes fazia todo sentido do mundo passa a dar lugar a insistentes questionamentos. Invariavelmente chegará um momento em que aquele pequeno e inocente desvio virá à tona em forma de uma enorme discrepância, quando muitos, desta vez de forma consciente e flagrante, não compreenderão como aquele indivíduo tão bem-sucedido e equilibrado no passado pode ter derrapado na curva, tornando-se irrelevante, bem como todos os seus resultados. Mas o que a maioria não sabe, e provavelmente continuará sem saber, é que esse processo já havia sido iniciado tempos atrás, quando, movido pela inércia, esse indivíduo ainda dava a impressão de que tudo corria bem em sua trajetória. A verdade é que o sucesso não ocorre por acaso, e as maiorias lições que são capazes de nos levar a vitórias extraordinárias e a um nível bem acima do mercado são bastante simples, porém alicerçadas em princípios imutáveis, valores inegociáveis e fundamentos sólidos. Se em algum momento o indivíduo despreza esse princípio, pode perceber e receber como contrapartida do destino sua exclusão das grandes conquistas. Pior que isso é ter que vagar pelos próximos anos sem ser capaz de perceber o que perdeu pelo caminho, estacionando em seu novo referencial mediano e consumindo o que sobrou de sua reputação conquistada num passado distante.
visionário transformado em cego. Quanto antes resgatar as premissas e os princípios abandonados, voltando a se conectar com os fundamentos deixados de lado, menores serão os desvios e as consequências inevitáveis das escolhas feitas. Se com dignidade ele estiver disposto a pagar o preço pela fraqueza moral que o afastou do alvo, da qual jamais deveria ter tirado os olhos, mais rapidamente o fruto das nossas sementes plantadas será colhido. Mas se continuar a sua trajetória errada por orgulho, resignação ou até negação da existência do seu desvio, talvez como uma forma de autoproteção para poupar-se do sofrimento inevitável, será apenas uma questão de tempo, pouco tempo, para que essa linda avenida cenográfica desemboque num beco sem saída, com uma enorme parede de concreto à espera da colisão fatal. Sabe quantas vezes já vi isso acontecer nos últimos 20 anos? Várias. A história sempre se repete, movida pelos mesmos motivos, pelas mesmas fraquezas, pelas mesmas presunções e algumas vezes com os mesmos personagens. Aproveito cada vez que vejo isso acontecer para ficar ainda mais prudente em guardar muito bem os princípios que me trouxeram até aqui. Lembro-me de que essa mentalidade é mais valiosa que tudo, mais que minha experiência, meu know-how e até mesmo os recursos que conquistei. Com ela, sou capaz de recomeçar do zero e fazer ainda melhor e mais rapidamente. Sem ela, destruiria com as próprias mãos e em pouco tempo o que levei décadas para construir, sobrando apenas as justificativas para tentar arrumar um culpado. Esquecer-se desses princípios é permitir que a arrogância adormecida dentro de cada um de nós tome de assalto o lugar da humildade, que nos torna eternos alunos da escola da vida. Somente neste caminho a perpetuidade de nossas conquistas é garantida. Os princípios abordados neste texto valem para todos os setores da vida, e em muitos deles, particularmente, estou vencendo, e em outros tenho sido diariamente desafiado. O texto é denso e bem complexo. Se você tem interesse por temas relacionados à liderança, recomendo que o leia várias vezes, reflita sobre cada parágrafo. Um povo dividido é um povo fraco. Rico que se acha superior ao pobre é tão repugnante quanto o pobre que se acha mais digno que o rico, pelos simples fatos de ser pobre. O que define uma pessoa não é a sua conta bancária, e sim o seu caráter. Qualquer discurso diferente desse é conversa manjada para conseguir votos e colocar uma classe contra outra, a fim de aumentar a força de determinados grupos políticos sobre as grandes massas. Quanto mais as classes brigam entre si, sejam pobres e ricos, homens e mulheres, héteros e gays, teístas e ateístas, negros e brancos, mais fraca se torna a população diante de um sistema comandado por meia dúzia de caciques obcecados pelo poder. Um povo dividido é um povo fraco. O povo unido jamais será vencido. Mas quem é o povo? O rico, o pobre, o gay, o negro, o branco, o ateu, o crente ou qualquer brasileiro, filiado ou não para
para partidos políticos. Todos são igualmente povo, e não deve haver grupo privilegiado. E quem não é o povo? Quem está no poder. Esses, na realidade, são os empregados do povo. O papel deles é o de servir a população e não o de serem servidos. Ganhe dinheiro, mas não perca o coração. O dinheiro compra a melhor cama do mundo, mas não compra o sono. Compra o melhor plano de saúde, mas não compra a cura de uma doença terminal. Compra um arsenal de guerra poderoso, mas não compra a paz. Compra uma mansão, mas não compra um lar. Ter dinheiro é bom, e quem disser que não é está mentindo. Mas definitivamente não é tudo. Quem é que gosta de andar num trem lotado, todo amassado? Quem é que gosta de não ter condições de comprar algo de que precise? Ou de olhar para os filhos e não poder dar a eles condições de competirem de igual para igual com crianças de sua idade? Hipócrita é quem diz que dinheiro não é bom, mas iludido é quem bate no peito e fala: dinheiro traz felicidade. Segundo números da Organização Mundial da Saúde, os campeões de depressão são os países ricos. 21% da população da França, 19,2% da população dos Estados Unidos e 17,9% da população da Holanda tiveram pelo menos um episódio de depressão na vida. Todos os países citados possuem alta renda per capita e são considerados desenvolvidos. Conheço os dois lados da moeda e posso confirmar esta estatística, por ter me relacionado e ainda me relacionar com muitas pessoas simples que, apesar de todas as dificuldades, estão sempre sorridentes, alegres e felizes. Por outro lado, já vi muita gente rica vivendo à base de antidepressivos, com a conta bancária gordinha, mas com o coração vazio e solitário. Nem a riqueza nem a pobreza podem ser rotuladas como geradores de felicidade ou de infelicidade. Feliz é aquele que está rodeado de pessoas que ama, de amigos sinceros e de um propósito que lhe dará motivação todas as manhãs para acordar. No último dia de sua vida, se você pudesse escolher quem estaria ao seu lado, certamente não seria seu gerente do banco, nem os puxa-sacos de plantão. Dinheiro compra momentos alegres, mas não a felicidade. Compra água mineral francesa e garrafas de vinho de 50 mil cada, mas não é capaz de matar a sede de justiça, de amor e de significado. O GV acredita numa nova geração de homens e mulheres prósperos que considerem que pessoas valem mais do que coisas e que saibam usar o dinheiro com responsabilidade, em vez de serem manipulados pelo consumismo. No último dia de sua vida, se você pudesse escolher quem estaria ao seu lado, certamente não seria seu gerente do banco, nem os puxa-sacos de plantão. Você também não faria questão de estar cercado de todos os seus diplomas, títulos e conquistas. Nesse dia, se fosse possível, você certamente preferiria estar ao lado de pessoas mais importantes da sua vida. Como conciliar esse aparente paradoxo?
Sempre pensei que cada projeto que realizei nos últimos 20 anos, as horas que trabalhei e as incontáveis viagens de negócios que fiz, foi com a finalidade de proporcionar aos que amo o melhor. Ainda que soubesse que a minha presença é fundamental para todos. Assim, estive muito presente até durante a minha ausência física, ao contrário dos que chegam em casa cedo, mas passam o tempo na frente da TV. Envolva a sua família em seus projetos, ainda que eles não trabalhem com você. Assim, quando você viajar ou trabalhar no final de semana, eles também estarão ao seu lado, onde quer que estejam, à sua espera. Viajarão sem sair de casa, porque se sentirão parte de seus projetos e não meros apoiadores de seus sonhos. Serão donos deles juntamente com você. Não trabalhe por dinheiro. Pessoas valem mais do que coisas. No meio de tudo isso, o dinheiro será conquistado na medida de sua competência em produzir e empreender. Quando o dinheiro chegar, desfrute-o, faça trabalhar para você em vez de tornar o seu escravo. Desfrute suas conquistas com a família, principalmente com a pessoa que sempre esteve ao seu lado, o apoiando em vez de trocá-la aos 40 anos de idade por duas mulheres de 20, o que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum. Pode chorar à vontade se não gostou. Geralmente, no dia de nosso velório, os que de fato venceram na vida, sejam eles pobres ou ricos, serão aqueles que deixarão saudade, e não os que vão deixar filhos problemáticos, que passaram toda a vida sendo órfãos de pais vivos, porque em casos assim, com dinheiro ou sem dinheiro, mais um miserável será enterrado e esquecido. A importância da presença. Ouvi há algum tempo uma história de um executivo que durante 2 meses, enquanto se dedicava a um projeto, saía de casa antes de seu filho acordar e geralmente voltava quando ele estava dormindo. Claro que esta não é uma situação ideal, mas necessária num determinado período de tempo. À noite, antes de dormir, todos os dias o executivo ia até o quarto do filho e lhe dava um beijo, além de ficar por alguns minutos olhando para ele enquanto dormia. Quando o menino acordava pela manhã, percebia que havia um nó na ponta de seu travesseiro, e aquele código significava que seu pai tinha estado com ele durante a noite. Ele saía para a escola certo da presença de seu pai, apesar de sua distância geográfica. Por outro lado, muitos pais chegam em casa no fim da tarde, depois de um expediente convencional, convivem com a família no mesmo espaço físico, mas, no entanto, sua mente e seu coração permanecem em outro lugar. Esse menino e esse mesmo princípio se aplica na gestão de empresas. Na era da informação e da tecnologia, será cada vez mais comum os escritórios convencionais serem substituídos por escritórios virtuais ou home office. Em meu caso, por exemplo, o período em que minha empresa mais cresceu foi quando me mudei para os Estados Unidos, deixando o cargo de meus executivos a responsabilidade de tocarem sob minha liderança o dia a dia da companhia. Isso porque estar presente é muito mais do que simplesmente estar perto. Da mesma forma que estar longe não significa estar ausente.
E esse quarto vídeo encerramos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal Charles Audiobook, se inscreva e assine o sininho para receber assim que for postado os novos vídeos audiobook. Muito obrigado por estar aqui e Deus o abençoe. E proximamente estaremos postando o vídeo audiobook 05 e daí encerramos esse primeiro livro, o livro 1, Geração de Valor. Ok, muito obrigado mais uma vez e tchau, tchau do Charles.